Oiê! Vocês não vão acreditar o que eu tô fazendo, não. Eu sentei no canto aqui do hotel. Eu não tô achando minha chave do quarto. Não tô achando. Meu carregador. Meu marido tá na praia. Mas vai dar bom aqui. Eita. Cadê vocês? Vocês estão entrando? Vocês estão aí? Peraí. Vê se você consegue descobrir, então. Aí você me chama, tá? Cadê Tom Tom? Gente, a gente veio pro hotel. Eu falei pra vocês, mas eu nunca ia abandonar vocês, nem desmarcar. Deixa eu ver Tom Tom aqui. Aqui tá sol. Tom Tom, cadê tu? Ah, tá aqui, peraí. Deixa que eu vou te mandar o convite, tá? Não manda não. Entrar ao vivo. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo e você? Também. Está em Portugal? Sim, senhor. Dá um oi pra todo mundo. Olá, Mãe de Tom Tom, tá, gente? Eu falo pra ele dar oi. opa, caiu aqui. Ô, Tom Tom, antes da gente Diga. começar, eu quero te agradecer, porque quem te conhece sabe o quanto sua consulta é cara, ou não é cara, tem um alto valor, porque vale a pena, porque é maravilhosa. Pra quem não sabe, eu conheci Tom Tom em 2018, quando eu tava grávida de Linda, ela tava com 5 meses, e eu marquei consulta com ele por indicação. Só me vai, porque vai me falhar a memória, aquela morena linda, maravilhosa. Fernanda Dávila. Fernanda Dávila, por indicação dela, e aí eu marquei a consulta com ele. Eu tô travando aí pra você, Tom Tom, ou não? Não, tava no início, agora melhorou. Ah, então tá. E aí foi assim que eu conheci Tom Tom, eu marquei a consulta com ele com antecedência, fiquei esperando 5 meses, né, porque acabou que minha consulta acho que foi em março ou fevereiro, e desde 2018, Foi em janeiro. foi janeiro, estamos juntos. Foi logo depois que ela nasceu, foi tipo 15 dias depois que ela nasceu. Isso. E a gente está junto. Então, muito obrigada. Eu sei que você não precisaria estar aqui. Que Deus te retribua sua vida, que abençoe, que te entregue ainda mais. Amém. Porque o que você está fazendo vai ajudar muitas pessoas, viu? Obrigada por disponibilizar seu tempo. E a gente não vai Obrigado. tomar seu tempo, que eu sei que você é ocupado. Para quem quiser, o Instagram de Tom Tom é @NutriTomTom. Mas se você clicar aqui em cima, ó, nessa setinha, você já vai aparecer o Instagram dele. E aí você já começa a seguir ele. Ele tá sempre lá dando dicas. Às vezes ele é bravo, né, Tom Tom? Eu não sou bravo, eu sou disciplinador. Isso aí, deixa eu fixar aqui. Isso. Então, e vocês tudo que estão falando que ele é um gato. A Natália tá de olho, tá? A Natália é mais barraqueira que eu. Então, vocês param de escrever. Hoje ela aprontou uma, inclusive. Todo dia. Todo Você dia. também é fácil, pelo amor de Deus. Aqui, vamos lá. Primeira pergunta que todo mundo estava fazendo. Para participar do desafio, quem tá grávida pode participar dos 10 dias sem glúten, sem lactose? Pode, não tem nenhuma contraindicação você diminuir o consumo de alguns alimentos, em especial esses alimentos que são potencialmente alergênicos. Isso não vai afetar a qualidade gestacional, nem a saúde do bebê, nem a sua. Tá. Outro ponto. Uma menina escreveu ali, eu queria muito participar do desafio, mas acabei de comer carne com estrogonofe, arroz, mas a gente vai começar só amanhã. Quer dizer, hoje para amanhã. Então, se você comeu, não tem problema, é a partir de agora. Aí conta, Tom, sobre o jejum. Como que vai ser, então, que a gente vai fazer o jejum? Bom, vamos lá. Jejum é uma prática muito antiga. Não tem nenhuma contraindicação você fazer jejum desde que você siga alguns pontos que eu vou colocar agora. Então, ponto número 1. Todo ser humano, por saúde, deveria fazer um jejum de 12 horas. Isso é como a gente aprendeu dos nossos antepassados e como continua até hoje. Só que, infelizmente, né, a modernidade e a industrialização acabaram tirando um pouco. Então, 12 horas é saudável para qualquer pessoa. Todos vocês já fizeram 12 horas porque vocês já fizeram exame de sangue e a maioria dos exames de sangue pede 12 horas, beleza? Aí, como é que você vai começar? A partir de 12 horas até 16. Então, se você não está acostumado a fazer,
faz 12. Já está acostumado a fazer? Faz de 12 a 16. Tá. Como começar é o ponto X. Antes de dormir hoje, 2 horas antes de dormir, você vai fazer uma refeição leve. Você não vai comer demais, mas também não vai dormir com fome. Por exemplo, uma carne, um ovo, salada, legumes, um pouco de arroz, um pouco de feijão, sem nenhuma grande restrição, ok? Aí você Mas o fez uma feijão não vai refeição. ser a lactose? Não, não. Arroz e feijão não tem nem trigo e nem lactose. Tá. Aham. A não ser feijoada, né? Que aí só Deus sabe que as pessoas põem dentro da feijoada. Delícia. Amo uma feijoada. Passo Né? mal igual uma porca depois. Ai, mas é muito Pois é, eu bom. também. Ah, Aí você vai fazer uma refeição, então, 2 horas antes de dormir, hoje. Uma uhum. refeição sem grandes exageros, mas que você não vai ficar com fome. Aí você vai começar a contabilizar o seu jejum. Então, por exemplo, se alguém, hipoteticamente, estivesse aqui no meu horário, e já tivesse de noite, já tivesse feito a última refeição, então, por exemplo, a pessoa vai contabilizar a partir das 9 da noite, por exemplo. Então, 10, 11, 12, 13, até chegar às 9 horas da manhã, que você vai ter fechado 12. Com mais 3 horas, você fechou 15 horas de jejum e você vai almoçar. Então, você pode, por exemplo, pular o café da manhã. Agora, o ponto crucial de um jejum para limpeza, para ajudar no detox, é você não deve quebrar este jejum, ou seja, a primeira refeição no outro dia, com muito carboidrato. Então, não seria interessante você comer um pratão de arroz e feijão, e sim comer um ovo, uma carne, uma salada e um pouquinho de arroz e feijão. Ou, se a pessoa vai fazer agora, digamos que ela vai fazer agora, no Brasil, 17 horas, ela vai fazer a última refeição agora. E aí, às 5 da manhã, ela já vai. Ó, porcaria de suporte, bicho. Às 5 da manhã, ela vai estar já com 12 horas. Aí ela acorda 8, 9, enfim, para fazer o seu café da manhã. O que, que você não deveria consumir nesse café da manhã? Pão, obviamente, por causa do trigo, do glúten. E segundo, porque você vai estar dando carboidrato demais. Ou seja, quando a gente vai quebrar o jejum, com ponto em emagrecimento ou em qualidade de vida que o jejum vai te trazer do detox, é não quebrar o jejum com carboidrato. Fazendo essas duas dicas da refeição antes de dormir e da refeição ao quebrar o jejum, vocês vão ter um ótimo benefício e o jejum comprovadamente melhora o efeito detox natural do nosso organismo. Ih, ficou sem som. Foi mal, é porque eu tirei o som. Então, se a pessoa for fazer agora o jejum, se ela for começar o jejum 9 da manhã, ela vai fazer a conta para dar 16 horas. 9 da Toma noite. muito. Isso, se ela parar 9 da noite. Uhum, faz a conta 16. Se ela parar já desde agora, que são 5 no Brasil, vamos dizer que ela pare 6 da tarde no Brasil. Né? Aí ela faz a conta de 16. E é importante não ter carboidrato. Por exemplo, eu, quando eu vou quebrar jejum, quando eu faço com Tonton, eu quebro com legumes e verduras, Isso. abacate, né? Eu pego uma gordura Isso. boa, o ovo, uma carne. Então, assim, eu não coloco arroz nem feijão, principalmente porque eu tô querendo dar uma emagrecida, uma secada. Então, eu não colocaria no meu caso, mas para elas, se elas quiserem, elas podem colocar um pouquinho, né? Com Mas seria, moderação. mas seria uma boa elas ficarem esses 10 dias sem feijão também, né? Porque vai dar uma desinchada boa, né? É, que o problema, Adri, é que a maioria das pessoas não sabe preparar feijão e não sabe que o feijão, se não for bem preparado antes, ele é cheio de antinutriente. E o feijão tem uma parte dele que a gente não digere realmente. Então a gente precisa fazer o processo de demolho, que o ideal é pelo menos 2 dias. Aí você vai trocar água, você vai cozinhar em baixa temperatura. E infelizmente as pessoas, no máximo, elas escolhem o feijão para tirar alguma sujeira que tem ali e já toca direto na panela de pressão. E aí é natural que vai ter desconforto gastrointestinal. E se você que está nos assistindo aí, você tem os mesmos problemas que eu e a Adri temos de não se sentir bem depois de comer feijão, então sim, seria bem interessante para você desinchar mais, você diminuir o consumo ou até, se você se sente mal, retirar. Tá, então tá. Então elas começam agora o jejum, muita água, chá. Amanhã elas podem tomar café normal. Porque amanhã a gente entra Café. Isso. 8h40 da manhã. Café com moderação. Café com moderação. Um café por dia não vai fazer mal para ninguém. O problema é ficar a manhã inteira tomando café e ainda toma depois do almoço. Aí é um problema. Tá.
Então tá. Então elas já sabem como começar. O plano alimentar para elas também, que você preparou. No caso lá de aveia e tal. Aí elas podem comer. A tua internet tá muito ruim. Tá muito, né? Que vacilo. Tá me ouvindo, Agora Gustavo? melhorou. Melhorou? Então, melhorou agora. Não, Vacilo. o plano alimentar que tá lá para elas baixarem tem uma opção também de uma panqueca com aveia e tudo mais. O cardápio não é um plano, porque plano tem que ser individualizado. O cardápio lá, a gente sugeriu algumas opções, que inclusive você, Adriana, faz e eu faço, que é, por exemplo, utilizar aveia. A aveia é um carboidrato interessante, porque ela não vai dar o mesmo impacto glicêmico que você consumir um outro tipo de carboidrato, como, por exemplo, suco de fruta, que as pessoas têm mania de tomar, suco de laranja. A aveia, inclusive, é rica em fibras e tem um desses tipos aí que chama beta-glucana, que é excelente para a nossa saúde cardiovascular. Tá. Pode quebrar o jejum com fruta? Perguntaram aqui. Ah, e você vai ter que saber escolher as frutas. Por exemplo, maçã, pera. No Brasil fala mexerica, que é a bergamota que eu chamo, Aham, que aqui é clementina. aham, Deixa eu pensar. Polpa de açaí pura, abacate, que nem você mesma come, são frutas que vão ter um aham. baixo impacto. Agora, se a gente botar meio mamão inteiro, um papaya, vai ter um impacto razoavelmente alto. Então, assim, escolha aquelas frutas que naturalmente são menos doces e não abuse das quantidades. Fruta é saudável, todo mundo Uhum, deveria comer 2 a 3 frutas por dia, uhum, mas são pequenas quantidades e não se uhum, esbaldar em fruta que as pessoas fazem. uhum, uhum. Perguntaram se pode quebrar o jejum com café antes do treino. Café puro. Café não quebra o jejum, né? Isso. Café não quebra o jejum, não tem valor calórico significativo, é um excelente pré-treino. Tá. De qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir o pessoal para poder fazer um resumo dessa live e colocar lá naquele link de material para o pessoal baixar. Então, tudo que você falou, fica lá um Word, um PDFzinho. Aí amanhã, 8h40 da manhã, a gente entra ao vivo, vão ser 15 minutinhos de live, só para dar de novo um restart do jejum do que elas vão seguir durante o dia, né? O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Vai, aham, Tá. aham, Então, se vai. vai ficar salvo, é só vocês assistirem com calma. E eu E, já tinha programado gravar uns stories ainda falando sobre isso, mas assim, ó, não tem muito mistério. O jejum intermitente é uma prática saudável que todo mundo consegue fazer, desde que respeite, né, o bom senso do que está acostumado. De 12 a aham, 16 horas é um ótimo jejum e já vai tá. ajudar no processo de você desinchar. Água com limão, o shot não quebra o jejum, né? Não, não. Tá. Outra coisa é quebrar o jejum com uma dose de whey, uma água de coco, por exemplo, e um morango. Interessante, bem interessante. A água de coco tem baixo valor calórico e um copo de água de coco vai ter menos de 10 gramas de carboidrato e o whey protein basicamente é só proteína que pode até ter um estímulo de insulina, mas é extremamente nutritivo começar o dia com whey, por exemplo, assim como Tá. o ovo também. E elas perguntaram se pode quebrar com almoço, sim, com legumes, né? Salada que você falou, né? E uma Isso, proteína. Ah, isso. perguntaram, e se quebrar com tapioca, não, né? Nada interessante, por quê? Se tem muito hoje na cabeça de que todos os tipos de pão fazem mal e tapioca sempre faz bem. Isso não é verdade. Porque principalmente para quem está tentando emagrecer e perder gordura localizada, a tapioca pode ser até pior que o pão, dependendo do tipo de pão. Hoje a gente tem várias opções de pão sem glúten, farinha de amêndoas, etc. Inclusive você, Adriana, eventualmente come. E a tapioca é muito fácil da gente botar carboidrato demais. Então, uma colher de sobremesa de tapioca misturada com ovo, beleza. Agora fazer aquela tapioca clássica que quase todo mundo faz, que é botar umas 2 colheres de sopa de goma de tapioca e vai misturar um queijo, vai misturar uma geleia, ou sei lá o quê, aí é terrível. Tá. Não, fechado. Aí sobre o jejum todos os dias, a gente vai fazer aí amanhã na live, Tonton vai passar tudo. Vamos focar hoje, então. Vocês já entenderam. Quem tava falando café com adoçante e açúcar, eu tiraria tudo, eu não colocaria, né? Tonton também, com certeza. E é isso. Cuscuz perguntaram aqui e chimarrão Pera, você falou cuscuz e falhou tudo. Cuscuz quebra e jejum. travou aí para vocês também? Chimarrão quebra jejum. Não. Inclusive, chimarrão pode ser uma opção muito mais saudável do que café.
tá? Aham. Chimarrão também tem efeito estimulante, também tem efeito diurético. Chimarrão é fantástico, só não pode ter açúcar na erva, né? Porque já Uhum. tem gaúcho Nutella que tá botando açúcar na erva, e nem pensar. Nossa. E cuscuz de milho é interessante, mas não abuse, porque tem alta densidade de carboidratos. Então, tomem cuidado, porque quem não estiver na região norte e nordeste do Brasil, geralmente o cuscuz não é de milho, é de trigo, ou seja, seria glúten puro. Agora, cuscuz de milho. Oi, minha querida amiga Adriana teve problemas na internet e ela pediu para eu finalizar então com vocês, já que ela teve problema na internet. Tá? Vocês têm botãozinho aqui de perguntas, né, que vocês podem fazer, tá? Aqui embaixo. Pra gente falar rapidinho então do desafio, tá? Então vamos lá. Vocês entenderam a parte do início do jejum? Vocês entenderam essa parte? É extremamente importante que vocês entendam essa parte, tá? Então vamos lá. Para quem está chegando aqui agora, a Adriana pediu para mim finalizar aqui com vocês, que ela teve problema lá na internet, pediu desculpas, tá? Sinal da internet lá do local que ela tá ruim, tá? E aí eu vou passar aqui com vocês alguns pontos, então. Vamos lá. O jejum, tá? De 12 a 16 horas é o ideal, ok? Para quem já faz, tá? Para quem já faz jejum, você pode manter o que você já faz, beleza? Não tem nenhum estresse, tá? O que você já faz está ótimo. Só que qualquer pessoa deveria fazer, tá? Qualquer pessoa deveria fazer pelo menos, tá? 12 horas de jejum todos os dias, tá? Pera aí, pessoal, tem botãozinho de pergunta aqui, deixa eu fazer que nem a Adri fez aqui, desativar os comentários, tá? Então, para você iniciar o jejum, você faz uma refeição hoje à noite, tá? Independente de onde você estiver, seja na Europa, seja lá no Brasil, seja nos Estados Unidos, você faz a sua última refeição 8, 9 horas da noite no máximo, tá? Se possível até mais cedo, 7, 6, tá? Aí você iniciou o jejum. Aí você vai contar 12 horas. Você tá se sentindo bem com 12? Quer fazer 13, 14? Beleza, tá? A D Bastos aqui perguntou, já faço 18. Beleza, pode seguir, tá? Aí o X da questão é como quebrar esse jejum. Meu Deus, vocês mandaram mais de 100 perguntas já. Eu não vou conseguir responder tudo, tá? Aí chega a questão que inclusive a Adriana, a primeira vez que a gente fez jejum, ela sofreu um pouquinho para acertar isso, que é, a gente não deve quebrar o nosso jejum, ok? Entupindo, tá? De carboidrato, nem pensar, ok? Aí você pega e faz o seu lindo jejum de 12 a 16 horas. Esse é o primeiro passo para o nosso desafio, tá? Na bio da Adriana, lá no linkzinho que você clica, né? Tem mais informações, tem o cardápio, inclusive. É um cardápio bem legal, que inclusive a Adriana vai seguir à risca. Esse desafio está sendo ótimo também, porque eu posso pegar mais no pé dela, ok? E eu vou responder agora aqui algumas perguntas, então. Suco verde com abacaxi, folha de couve, limão e gengibre. Eu tiraria o abacaxi e colocaria água de coco para ter um menor impacto glicêmico, para ter menos quantidade de carboidrato também. Ou trocaria o abacaxi por meia maçã. Água solarizada é você pegar uma garrafa de vidro, botar água dentro e deixar essa água exposta ao sol. O sol é uma fonte de energia. O sol nos traz, então, essa super energia que a gente chama de energização ou solarização, né? Sem sol, que fique claro, sem sol não existiria vida, tá? A gente morreria. A maioria das aveias aqui no Brasil são contaminadas, tem traços de glúten. Ótima pergunta, Rosana. Traços de glúten não vai te fazer mal nenhum, tá? A maioria das pessoas tem sensibilidade com o glúten mesmo presente no trigo, centeio e cevada, tá? Trigo, centeio e cevada. O que tiver trigo, centeio e cevada seria interessante evitar, ok? Mas, Rosana, deixa eu te contar um segredo que quase ninguém sabe ainda e daqui a alguns dias eu vou
vou para o Brasil e, inclusive, eu quero mostrar para vocês. Tem aveia sem glúten no supermercado no Brasil, orgânica, por R$ 4, tá? Só que tem que saber, óbvio, aonde procurar, beleza? Deixa eu ver aqui. Quanto mais doce a fruta, mais carboidrato, depende, tá? Porque melancia é extremamente doce, mas tem muita água. Então, apesar da melancia ter um alto índice glicêmico, ela não tem uma alta carga glicêmica, porque muita parte dela é água. Durante o jejum pode beber água? Não pode, é obrigatório. Durante o jejum é obrigatório beber água. Obrigatório. Pera aí. Quebrar jejum de 16 horas com melancia batida com whey. Eu não gosto muito dessa mistura, mas pode sim. Pode. Melancia é uma fruta que muitas pessoas têm sensibilidade também. Então não abuse, tá? Lembrando que a parte mais saudável da melancia é aquela parte branca, entre a casca e a parte vermelha. Essa é uma das partes preferidas da melancia, inclusive rica em citrulina. Banana para quebrar o jejum não é interessante, assim como manga, melão, mamão, papai, etc. não é interessante, ok? Você pode postar uma foto e pedir para as pessoas comentarem que vão comer para quebrar? Legal, ótima ideia, Rodrigo. Eu vou postar para vocês, então, uma foto, tá? Vou dar exemplos aí de jejum, de quebra de jejum, e aí vocês amanhã de manhã, vocês podem postar e me marcar. Marcar a Adri também. O whey é interessante, tá? Mas é uma coisa individual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma boa fonte de proteína. Qual o melhor alimento para quebrar o jejum? Gordura e proteína. Gordura e proteína e fibra. Tá? Café adoçado com rapadura. Rapadura é açúcar puro, Ritinho. Meu Deus. Rapadura é açúcar puro, menina. Não me deixe maus lençóis aqui, pelo amor de Deus. Rapadura, vocês sabem que é açúcar, né? Açúcar puro. É a mesma coisa que adoçar com açúcar. Faz diferença dos tipos de aveia, farelos, flocos grossos, etc. Eu gosto bastante do farelo e dos flocos grossos. Mas é uma questão individual minha. E geralmente o farelo pode carregar um pouco mais de fibra, dependendo da forma que ele é feito. Pode quebrar o jejum com um dos lanches do desafio? Pode, só lembra a questão do carboidrato, tá? Fico muito estufado, isso é só glúten? Pode contribuir, né? Soja, trigo, né? Até amendoim pode afetar, ok? O que você tem que avaliar? Tudo que você come te deixa estufado ou só algumas coisas? Porque se for tudo, aí você tá com desbiose, beleza? O que é mais indicado para quebrar o jejum? Acabei de falar. Proteína e gordura. Beleza? Limão, canela e bicarbonato. Meu amor, ficar usando bicarbonato não é legal, tá? O bicarbonato vai interferir na sua capacidade do estômago de estar ácido, tá? Se você usa bicarbonato para melhorar a performance no treino e você é atleta profissional, beleza. Caso contrário, não fica usando, por favor, bicarbonato desse jeito aí, tá? Não é legal. Não é nem um pouco legal ficar usando bicarbonato todo dia de manhã, tá? Limão e canela não vejo nenhum problema. Uma marca de whey... Então, nos meus stories sempre tem um monte de opção de marca, tá? Sempre dou várias marcas para vocês escolherem. A Adriana também sempre mostra as que ela usa. Só vocês olharem as stories que vocês vão ver várias marcas lá. Meu Deus, as perguntas não acabam, bicho. Jesus amado. Meu Deus. Também te amo, meu irmão. Vamos nos encontrar, sim.
Daqui a algumas semanas eu vou estar no Brasil. Quebro meu jejum com comida de verdade. Feijão, salada, frango ou carne. Legal. Legal. Só não abusa do feijão, porque feijão é carboidrato. E se você busca emagrecer e desinchar, né? O excesso de carboidrato pode te atrapalhar. Carboidrato é fantástico, é super bom. E carboidrato pode ajudar no emagrecimento. Só que o problema é que a maioria das pessoas come carboidrato demais. Então, bom senso. Bom senso e moderação nunca vai fazer mal. Glutamina tem que ser em jejum? Não, não precisa. Mas ajuda. No período do jejum, posso treinar? Pode sim. Só não te esquece de programar para depois do treino você quebrar o seu jejum. E aí seria bem interessante que você tivesse whey, se você puder investir no whey, é claro. Limão não quebra o jejum. O jejum que interessa, que é o metabólico, não quebra com limão. A não ser que você adoce esse limão, né? Preciso de uma marca de whey aqui na Europa. Dá uma olhada nos meus stories. Eu sempre posto as marcas que eu compro aqui em Portugal. Sempre. Tonton, mais de 16 horas é benéfico? Para quem já está acostumada, minha querida Ana, para quem já está acostumada, tá? Um beijão para você aí. Você deve estar no Porto, né? Eu preciso dar um jeito de dar um pulo aí para ir ver vocês. Um beijão. Um grande beijo, Ana. Manda um beijo para Ângela também. O jejum será aos 10 dias? Então, se vocês puderem fazer o jejum por 10 dias... vai ajudar muito no detox. Vai ajudar muito no detox e a desinchar. Ok? Vai ajudar muito. Mas, né, quem não conseguir fazer todos os dias, programa fazer dia sim, dia não. Se puder fazer todo dia, excelente. Ok? Breno... a gente podia se encontrar lá em Porto Alegre, tchê. O que você acha? Já damos uma visita lá pro Vic. Eu gosto muito de cuscuz de milho. Quando eu vou dar curso lá no Nordeste, eu adoro sentar naqueles cafés da manhã lá e adoro cuscuz de milho, principalmente quando é feito com leite de coco. Só que para quem está buscando emagrecer, desinchar, aprecie com moderação, tá? Principalmente se for desse jeito que eu falei, que é com leite de coco, porque vai ficar mais calórico ainda. A quebra do jejum pode ser exatamente no café da manhã ou pode pular para o horário do almoço? Pode pular para o horário do almoço. Vamos calcular o seguinte, tá? Digamos que a maioria de vocês está no Brasil, né? Apesar que eu vi um monte de gente aqui de Portugal também. Põe a bandeirinha aí de onde vocês estão. Eu vou ativar aqui os comentários. Ativar comentários. Tá? Botãozinho de pergunta aqui tem um botãozinho de pergunta aqui, tá? Mas vamos lá, põe a bandeirinha da onde vocês estão. Então, eu penso o seguinte. Se você tá no Brasil e você vai fazer o seu jantar agora, no Brasil vai ser 5h40, né? Aí, às 18, por exemplo. Então, 7 horas da noite, 8, 9, 10, ou seja, até as 7 horas da manhã você vai ter 12 horas, tá? Aí 8, 9, 10, 11, por exemplo, você poderia quebrar o seu jejum às 11 horas da manhã, já almoçando mais cedo, por exemplo. Então vai depender do horário que você vai estar fazendo o seu início de jejum. Tá? O início de jejum é muito importante. Tá? Não esqueçam disso. Vamos lá. Água de coco é um tipo de açúcar, MN Xeno. É um tipo de açúcar, a água de coco. Tá? Então, tenham muito cuidado para não ficar tomando água de coco quando você está em jejum. Tá? Porque ela vai quebrar o jejum. Apesar que é um alimento muito rico e que tem poucas calorias, tá? Ela tem um pouco de carboidrato, ok? Então, aprecie com moderação.
Eu não gosto de BCA, prefiro suplementar whey protein ou mesmo mix de aminoácidos. Mas não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto é o desafio, então, sem glúten, sem lactose, que a gente vai iniciar com jejum intermitente de 12 a 16 horas. É para quebrar o jejum somente no almoço? Aí que tá. Vamos mudar o jeito que vocês pensam um pouquinho. O objetivo desse desafio é anotar as medidas, é desinchar, é ficar mais definida, né? Tendo isso em vista, vocês já pararam para pensar o que realmente traz e não traz benefício? E, na minha opinião, uma coisa que traz muito malefício é vocês ficarem dando nome demais às refeições. Ao invés de pensar café da manhã ou pequeno almoço, ou de jejum, lanche, almoço, eu prefiro pensar refeição 1, refeição 2, refeição 3, refeição 4. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É muito comum, em Portugal, por exemplo, que as pessoas comerem pão e azeite no pequeno almoço, café da manhã. No Nordeste do Brasil, é muito comum as pessoas comerem macaxeira, né, que é mandioca, a batata doce, por exemplo. É comum. Inclusive, tem amigos no Nordeste que comem macaxeira, mandioca, com carne de sol de manhã, ok? No Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, as pessoas comem pão com geleia, por exemplo. Vocês veem as diferenças? Então, tem pessoas que gostam de fazer a primeira refeição do dia doce, outras salgadas. Então, ao invés da gente ficar dando nomes, vamos pensar refeição 1, refeição 2, refeição 3, refeição 4. Beleza? É mais fácil. Deixa eu botar aqui. Beleza? Vou responder mais umas 2 perguntas aqui e encerramos. Porque é impossível, é muita pergunta. Eu queria até salvar essa tela aqui, porque é bizarro. Água solarizada, explica melhor. Você pega uma garrafa de vidro, coloca a água dentro, água filtrada, e deixa a garrafa no sol. Por exemplo, do horário do almoço. Tá? Entendido? Nós que somos vegetarianos ou veganos, ok? Não tem mistério. Segue os mesmos princípios. Os mesmos princípios. A diferença é que quem é vegano ou vegetariano vai comer ovo, semente de abóbora, semente de girassol, cogumelo, nuts, brotos germinados, etc. Só isso que muda, tá? Só isso que muda. Penúltima pergunta e daí a gente encerra. Eu tô escolhendo aleatório, tá? Eu não tô escolhendo a pergunta porque eu gosto. Tem algum efeito tirar glúten e lactose, tipo dor de cabeça, fraqueza ou algo assim? Olha, o glúten, tá? Se a pessoa está muito viciada, porque ele tem potencial de visitar, por causa da gluteomorphine, né? Se a gente fosse traduzir, é uma resposta pós-digestão do glúten negativa que pode viciar. Tem efeito opioide. Então você pode sentir, sim, Micaela, algum sintoma. É raro, mas você pode. Uma leve dor de cabeça, alguma coisa assim, tá? Fraqueza, não, tá? Você vai sentir mais um efeito tipo de estar perdendo aquele vício, digamos assim, de abstinência, ok? Última pergunta. Rodrigo, o que você quiser, hein? Grande, Breno. Fica com Deus, irmão. Beijo aí pra você. Comi 2 mexericas... Por que não apareceu a tela dela aqui? A pergunta era, comi 2 mexericas, né? 2 bergamotas ou 2 clementinas, às 21. Quer dizer que já é 21 horas aonde ela está. 21 não, né? Deve ser 15 para as 9. Ela perguntou se tem problema. Não, não tem problema. Inclusive, a mexerica, a bergamota ou a clementina é uma ótima fruta. Alguns lugares chamam de tangerina também. Tá bom? Vamos para a última pergunta do dia.
Nossa senhora. Ó, foi aleatório, não fui eu que escolhi, tá? Você mora nos Estados Unidos? Não, na Europa, tá? Moro na Europa, ok? E a gente tem também casa em outros países que nem Brasil. Flá Nutri, minha querida, um beijo. Você tá me devendo uma live, Flá. Você tá me devendo uma live. Me manda direct pra gente marcar essa live, tá? Tirando as manhãs, tarde ou noite eu estou livre. Galera, obrigado mesmo, tá? Eu vi aqui várias bandeirinhas de diferentes países. Vi que tem muita gente dos Estados Unidos, muita gente do Brasil, a maioria, algumas pessoas de Portugal também aqui. Vi bandeira da Espanha. Achei muito legal que todas vocês estão empolgadas para começar o jejum. Cadu, meu irmão, que honra ter você aqui comigo. Um beijo, meu irmão. Saudades suas. Ok? Você podia entrar também aí no desafio, Cadu. Voltar na disciplina Master Blaster. Então é isso, tá? Dinamarca, Itália. Então é isso, tá? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Façam escolhas saudáveis. Baixem o nosso material. E deem uma olhada nos meus stories. Que eu vou fazer um resuminho do jejum. E essa live aqui vai ficar salva, mas não vai ficar no feed, tá? Essa live não vai ficar salva no feed, tá? Essa live vai ficar salva no IGTV só, tá bom? Um beijo, um abraço e nos vemos amanhã de manhã, às 8h40, horário de Brasília, tá? Que vai ser o horário do almoço na Europa, 8h40 da manhã, horário de Brasília. Estados Unidos, lá na DRI, vai ser 7h40 da manhã, né? Então, 8h40 em ponto, nos vemos, tá bom? Fiquem ligados aí nos stories que eu vou dar mais dicas lá. Até mais, um beijo.